gostaria só de relembrar, né, a todos os alunos do objetivo deste projeto de extensão e para quem não é meu aluno e que está assistindo, esclarecer que esse é um projeto de extensão curricular denominado Oficina da OIT, porque nós vamos tratar então de oferecer uma oportunidade de propiciar aos alunos um contato direto com o direito internacional do trabalho, que em regra não tem sido abordado nos currículos, nos planos de aula, até por falta de espaço mesmo dentro desses planos de aula. E ao se abordar o direito internacional do trabalho, acabamos abordando a sua principal instituição, que é a Organização Internacional do Trabalho, instituída em 1919 para promover basicamente ações voltadas à justiça social. E sendo hoje uma das agências da ONU, a única que funciona com uma estrutura tripartite, né, reunindo governos, reunindo organizações de empregadores e organização de trabalhadores. Hoje a OIT conta com 187 Estados-membros, entre eles o Brasil, e ela é a responsável pela formulação e pela aplicação de normas internacionais do trabalho no âmbito desses países membros. Então, essa oficina teve o intuito de abordar a OIT e algumas de suas ações. E entre as ações, que são várias as ações da OIT desenvolvidas pelo mundo, entre essas ações, uma delas que me pareceu bastante relevante nós abordarmos seria a agenda do trabalho decente da OIT. Então, essa agenda, ela sintetiza uma missão que é histórica da OIT de promover oportunidades para que todas as pessoas com capacidade produtiva obtenham trabalho, mas trabalho de qualidade, né? Não só o trabalho, mas trabalho de qualidade, em condições de liberdade, de equidade, de segurança e, enfim, de dignidade, né? Que é o princípio maior que sustenta a nossa Constituição Federal, né? Então, dentro dessa agenda da OIT é que nós propusemos abordar alguns temas que constituem a sua estratégia de atuação da OIT dentro dessa agenda do trabalho decente. E já tivemos, então, encontros em que foram abordados temas que fazem parte desta agenda, né? Tivemos exposição pelos alunos, excelentes exposições. Gostaria aqui já de registrar que todas as que foram feitas foram exposições profundas, exposições bastante analisadas e estruturadas, e todos, enfim, que até agora fizeram as suas exposições, todos os grupos estão mesmo de parabéns pela profundidade com que analisaram todos esses temas, né? Então, nós já tivemos essas noções gerais, as dimensões da OIT, a história, a estrutura, as características, missão, objetivos, enfim. Depois nós tivemos exposição tomando como base cada uma dessas estratégias da agenda do trabalho decente, que foi eliminação de todas as formas de discriminação no trabalho, abolição efetiva do trabalho infantil, eliminação de todas as formas de trabalho forçado. E hoje nós, então, vamos trabalhar com os temas relacionados com a liberdade sindical, reconhecimento do direito de negociação coletiva, garantias e direitos assegurados a essas entidades e aos seus representantes, e como o processo de globalização que se intensificou nos últimos anos, ele interfere nessa agenda do trabalho decente.
e a Agenda para o Trabalho Decente no Brasil. Então, algumas ações aqui feitas especificamente no Brasil, para que a gente possa ter conhecimento de como o Brasil aderiu e está atuando nessa agenda do trabalho decente. Isso é muito importante para nós, né, ter esse conhecimento, né? E algumas, então, ações e os principais objetivos desta ação. E teremos o encerramento hoje com a palestra da ministra Delaide Alves Miranda Arantes, ministra do Tribunal Superior do Trabalho, que teve como tema de sua dissertação de mestrado justamente o trabalho decente, à luz da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, e ela vem, então, fazer esse fechamento para que se complete esse ciclo de estudos a respeito do direito internacional do trabalho, sob o viés da OIT e de uma de suas agendas, né? Porque ela tem outras agendas, e essa é apenas a agenda do trabalho decente. Então, para a gente ver a dimensão, né, da atuação da Organização Internacional do Trabalho. Então, eu vou passar a palavra para os primeiros expositores, né, que prepararam com carinho, com cuidado esse tema, e com certeza já antecipo que terá tanto brilho nessa exposição como os demais tiveram nas apresentações telepresenciais. Então, com a palavra aqui, Marcelo e Adriel, né? Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de me apresentar. Meu nome é Marcelo Ramos, meu companheiro que vai me suceder na apresentação é o Adriel. E eu gostaria de iniciar, antes da nossa primeira introdução, e tecer um breve relato sobre a história do direito do trabalho antes da Revolução Industrial, onde os trabalhadores trabalhavam em casa e exerciam trabalhos artesanais de forma individual. E após a Revolução Industrial, isso foi se modificando. E o senso de coletividade foi ficando maior. E eles receberam, com essas mudanças, um senso de união e poderiam acarretar em mais direitos aos trabalhadores. Assim foram se formando os sindicatos. Importante ressaltar também que a precursora dos direitos sociais foi a Constituição Mexicana, e não a alemã, como alguns pensam. Inclusive, isso foi até matéria de exame de prova do exame da ordem. Gostaria de fazer só essa breve introdução. Bom, o nosso tema, a liberdade sindical e o direito de negociação coletiva. Bom, são os princípios e direitos fundamentais do trabalho, são reconhecidos pela OIT, Organização Internacional do Trabalho, e pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eles envolvem a capacidade dos trabalhadores e empregadores de se organizarem em sindicato e associações. Defendem também seus interesses e de estabelecerem acordos sobre as condições de trabalho. No Brasil, a Constituição Federal de 1988 garante a liberdade sindical e o direito de greve aos trabalhadores, mas não regula expressamente o direito de negociação coletiva dos servidores públicos. O Brasil, em 2013, ratificou a Convenção 151 e a Recomendação 159 da OIT, que tratam da relação de trabalho da administração pública e assegura aos servidores públicos o direito de negociação coletiva e suas tomadas de decisões em relação às condições de trabalho. Vou passar para o meu colega agora, Adriel, suceder a minha fala aqui. Boa noite a todos. Então, continuando com a exposição, sobre o conceito e a importância da liberdade sindical e do direito de negociação coletiva, é importante destacar que a liberdade sindical e o direito de negociação coletiva são conceitos fundamentais para a defesa dos interesses e direitos dos trabalhadores e empregadores, tanto
no setor privado, quanto também no setor público. Eles fazem parte do ramo do direito do trabalho, que visa garantir o equilíbrio e a justiça nas relações de trabalho, bem como a participação democrática dos sujeitos coletivos nas decisões que afetam suas condições de vida e de trabalho. Já entrando diretamente nos conceitos, quando se trata da liberdade sindical, compreende o direito de fundar, filiar e filiar-se a sindicato ou organização de predileção do indivíduo, sem distinção e independente da autorização prévia estatal. Ela abrange também o direito à liberdade de funcionamento, autonomia e independência dos sindicatos, a ação judicial em favor dos trabalhadores e a representação efetiva, inclusive dentro da empresa. Por fim, esse princípio ele gera também o direito de greve e a livre negociação coletiva. E no próprio direito de negociação coletiva, ele é um instrumento utilizado pelos sindicatos com o objetivo de garantir direitos aos trabalhadores, melhorar condições de trabalho e reduzir a desigualdade nas relações entre o patrão e o empregado. Com ele, é possível ter conquistas de direitos acima do mínimo que a lei estabelece. No nosso caso, que é a consolidação das leis trabalhistas, a CLT. Além disso, a negociação coletiva ela envolve a discussão e a celebração de acordos e convenções coletivas de trabalho, que regulamentam a condição de trabalho de determinada categoria ou empresa. A importância desses conceitos é bem evidente, pois eles permitem que os trabalhadores e empregados tenham a voz e participação nas decisões que afetam seus interesses, bem como que busquem soluções pacíficas e consensuais para os conflitos trabalhistas. Além disso, eles fortalecem a democracia e a cidadania, pois estimulam o diálogo social, o respeito mútuo e a cooperação entre os atores do mundo do trabalho. Nesse caso, é bem perceptível que, por conta dos sindicatos, você consegue trazer um equilíbrio entre o patrão e o empregado. Você traz uma representatividade, de certa forma, que essa relação ela tende a se equilibrar e trazer esses direitos fundamentais pro empregado. E daí agora o Marcelo vai trazer para a gente alguns dos instrumentos internacionais que reconhecem e protegem esses direitos. Cito aqui os principais instrumentos internacionais que protegem esses direitos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e a Declaração dos Direitos e Princípios Fundamentais do Trabalho. E não menos importante, as convenções e recomendações da OIT, a Convenção 87 sobre a liberdade sindical e a proteção do direito sindical, a Convenção 98 sobre o direito de sindicalização e de negociação coletiva, a Convenção 151 sobre as relações de trabalho na administração pública e a Recomendação 159 sobre as relações de trabalho na administração pública. Então, está aí citando quanto às recomendações das convenções, que nesse caso acabam tendo uma influência um pouco maior. Na Convenção de 87 sobre a liberdade sindical e a proteção do direito sindical, vale a pena a gente citar o artigo 2º e o artigo 3º. O artigo 2º ele diz que os trabalhadores e os empregadores, sem distinção de qualquer espécie, têm o direito de constituir as organizações que estimem convenientes, assim como de se filiar a essas organizações com a única condição de observar os estatutos destas últimas. E o artigo 3º diz que as organizações de trabalhadores e de empregadores têm o direito de redigir seus estatutos e regulamentos administrativos, de eleger livremente seus representantes, de organizar suas administrações e suas atividades, de formular seu programa de ação. Já sobre a Convenção de 98, no artigo 4º, deverão ser tomadas, se necessário for, medidas apropriadas às condições nacionais para fomentar e promover o pleno desenvolvimento e utilização dos meios de negociação voluntária entre os empregadores ou organizações de empregadores.
empregados e empregadores, aliás, e organizações de trabalhadores, com o objetivo de regular por meio de convenções as condições de emprego. Trazendo já a Convenção 151 das Relações de Trabalho na Administração Pública, ela diz que no seu artigo 7º, as organizações de empregados públicos gozarão de completa independência das autoridades públicas. E no artigo 8º, as organizações de empregados públicos gozarão de proteção adequada contra todos os atos de ingerência das autoridades públicas em sua formação, funcionamento e administração. E já por último, na recomendação 159, adotada pela Conferência Internacional do Trabalho em 78, reconhece em seu artigo 7º que, em 1978, sugere seu parágrafo 1º que deveriam ser adotadas medidas apropriadas a condições nacionais para estimular e promover o desenvolvimento e a utilização de procedimentos de negociação entre autoridades públicas competentes e a organizações de empregados públicos ou de outros métodos que permitam aos representantes dos empregados públicos participar na determinação de suas condições de emprego. Entretanto, ainda que nós temos isso nas convenções da OIT e o Brasil trouxe essa ratificação das convenções, ainda temos alguns entraves para a aplicação de sua integralidade. Ainda temos problemas para a aplicação das recomendações da OIT. Vale ressaltar que no Brasil esses direitos são reconhecidos e protegidos na Constituição Federal de 1988, no seu artigo 8º, que diz que é livre a associação profissional ou sindical, e no seu artigo 37, que a lei reservará percentual de cargos e empregos públicos para pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. No seu artigo 114, que compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores, abrangindo os entes de direitos públicos externos e a administração pública direta e indireta dos municípios, Distrito Federal, Estados e União, e na forma da lei outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, bem como litígios que tenham origem no cumprimento de suas próprias sentenças, inclusive coletivas. Só que, como eu informei, no Brasil nós temos um certo entrave quanto à aplicação dessa convenção. Então, daí eu vou citar alguns exemplos aqui de dificuldades que trazem para o direito de da negociação coletiva e da liberdade sindical. Trazendo aqui, primeiramente, a unicidade sindical, que impede a existência de mais de uma entidade sindical representativa de uma mesma categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial. Assim, isso restringe a pluralidade e a diversidade sindical. Já também temos a intervenção estatal na organização e no funcionamento dos sindicatos, que submete as entidades sindicais a um controle administrativo e burocrático do Ministério do Trabalho e Emprego, dificultando a sua criação, fusão, incorporação, dissolução e registro, bem como sua livre atuação na defesa dos interesses de seus representados. Temos também a ausência de uma lei específica que discipline a negociação coletiva no serviço público, que estabeleça, talvez, procedimentos, prazos, garantias, sanções e mecanismos de soluções de conflitos coletivos entre servidores públicos e autoridades públicas, bem como que defina alguns temas e condições passíveis de negociação, tais como salários, benefícios, jornadas, carreiras, saúde, segurança, entre outros. E, por fim, a resistência das autoridades públicas em reconhecer e respeitar a legitimidade e a representatividade dos sindicatos de servidores públicos, bem como em dialogar e negociar de boa-fé com essas entidades, muitas vezes ignorando ou descumprindo os acordos e convenções coletivas firmados, ou recorrendo à judicialização e à criminalização dos movimentos sindicais grevistas. Então, por fim, conclui-se que, diante desse cenário todo, dessa dificuldade do Brasil de aplicar com 100% da Convenção, é necessário que sejam adotadas medidas legislativas, administrativas, judiciais e políticas que visem promover e fortalecer a liberdade sindical e o direito de negociação coletiva no Brasil, em consonância com os princípios e as normas internacionais de trabalho, especialmente para servidores públicos que carecem de algumas legislações, que desempenham funções essenciais para a prestação de serviço público de qualidade e para uma garantia dos direitos fundamentais da população.
parabéns à equipe por ter trazido aqui com clareza esse tema da liberdade sindical e do reconhecimento das negociações coletivas, que constituem direitos fundamentais, direitos humanos, né, integrantes da Declaração Universal dos Direitos Humanos e de vários textos de direito internacional, como foi aqui mencionado. Agora, para que fique bem claro, né, qual é a relação existente entre a garantia de liberdade sindical e o reconhecimento das negociações coletivas, qual é o relacionamento disso com a agenda do trabalho decente, né? Quer dizer, por que isso é abordado na agenda do trabalho decente? Exatamente pelas informações que os colegas trouxeram sobre a importância de se assegurar a liberdade sindical e a importância de se estimular, de se negociar, fazer negociação coletiva e de se respeitar as negociações coletivas, porque é por meio dessas negociações coletivas que as condições de trabalho dos trabalhadores podem obter melhoria. Como nós sabemos, a lei, o Estatuto Legal, concede um mínimo de direitos. Tudo que nós temos no campo do direito do trabalho, tudo que nós temos em termos de lei, constitui um mínimo civilizatório aceitável de proteção ao trabalho e de proteção aos trabalhadores. Então, a lei estabelece o mínimo. O que vem fazer a negociação coletiva pela via do sindicato? Ela vem tentar ampliar esse rol mínimo, esse patamar mínimo civilizatório de direitos. Então, olhem a importância, né, das negociações coletivas e a importância de se assegurar às entidades sindicais a liberdade de que elas precisam para poder atuar nas negociações coletivas, né? E foi falado aqui, vocês abordaram um ponto muito importante, que é o problema de se implementar essa liberdade sindical e o reconhecimento das negociações coletivas no setor público, né? O serviço público é um drama, porque a lei não assegura o direito de negociação coletiva, embora assegure o direito de greve como um direito humano, né, para todos os trabalhadores. Ela não assegura por lei a negociação coletiva no âmbito da administração pública. Isso não significa que na prática essas negociações não aconteçam, elas acontecem. Acontecem, só que no momento em que o sindicato vai invocar a legitimidade dessa negociação, o outro lado vem e diz, não, a lei não reconhece legitimidade, portanto eu não vou cumprir. E às vezes até vai e senta na mesa de negociação, participa da negociação e faz, né? Então, é uma atitude contraditória, muitas vezes, né? E às vezes é por resistência mesmo dos órgãos públicos de aceitar e de fazer cumprir no seu âmbito aquilo que foi negociado. Então, a categoria de serviço público, que é uma categoria grandiosa de servidores e de trabalhadores no país, está à mercê dessa possibilidade de melhoria das condições de trabalho que se conquista pela via da negociação coletiva. Então, é um tema de muita relevância, tem a ver diretamente com o trabalho decente, porque é por meio dessas negociações que se obtém melhorias das condições de trabalho, do ambiente de trabalho, de todas as condições de melhoria possíveis, né? Mas tem esse problema. Então, a greve, sim, é permitida, a greve é um direito humano, um direito fundamental, é permitida no serviço público, claro que respeitadas as limitações, por se tratar de atividades essenciais, né? Então tem todo um regramento na lei de greve, né? Mas é garantido, e greve é um direito fundamental, um direito de resistência, né? E é um direito de resistência coletivo, como outras formas de manifestação. Mas eu só queria ressaltar aqui, então, a importância, e a importância de se assegurar a liberdade sindical e garantias prerrogativas às lideranças sindicais, para que elas tenham a liberdade, a capacidade e os instrumentos necessários para avançar nas conquistas sociais. E
que é essa agenda da OIT, a Agenda do Trabalho Decente. É o avanço das conquistas sociais no campo do trabalho humano, né? Trabalho digno, trabalho adequadamente remunerado, trabalho que possa excluir qualquer forma de perversidade, qualquer forma de exploração do ser humano, né? Um trabalho que possa oferecer dignidade no sentido do ambiente, ser um ambiente livre de ameaças à integridade física, psíquica e moral dos trabalhadores. Então, tudo isso integra a agenda da OIT e, por consequência, a atuação do sindicato ela é um objeto de preocupação muito grande da OIT, porque é por essa via que nós melhoramos esse patamar mínimo legislativo de direitos, né? Então, só queria deixar bem claro isso, e depois, é claro, cada um, se tiver dúvida, aí os apresentadores terão plenas condições de esclarecer as eventuais dúvidas, né? Então, nós vamos passar agora ao próximo tema, que tem a ver também com essa questão que o mundo, na realidade, vive já há muitos séculos, né, que é a globalização, mas que foi intensificada agora nos últimos anos, especialmente por influência dos meios de comunicação, né? Hoje nós somos uma aldeia só, né? Embora constituído de várias aldeias, vários países, várias comunidades, mas nós hoje, até pelo advento da internet, nós somos uma aldeia só, totalmente interligada. Então, como que esse processo de expansão da comunicação, esse processo de aproximação do mundo pode interferir nessa agenda, né? Quer dizer, coisas boas e coisas ruins que acontecem podem interferir nessa agenda do trabalho decente. Então, aqui vão assumir o comando o Renan e a Cleusi, que com certeza também terão o mesmo sucesso na apresentação. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigada, professora, pela confiança. Perdão. A gente está aqui para encerrar esse trabalho que foi bem intenso, como a professora falou. Abriu bastante a mente da gente em relação a isso. A gente tem bastante contato pela internet, pelas redes sociais, mas a gente não vê a profundidade que isso acarreta ali para o dia a dia da gente mesmo. E estudando, vendo mais a fundo, a gente vê o compromisso que foi firmado lá e a necessidade de realmente, se a gente consegue ter um entendimento profundo sobre o assunto, a gente consegue produzir melhor e assim, olhar com outros olhos todo esse empenho que tem sido feito em relação à OIT, à ONU, o trabalho da ONU propriamente dito, né? Então, a nossa apresentação aqui, o nosso tema, ele é a globalização do trabalho decente, as ações da OIT no Brasil e a agenda propriamente dita, de 2030. Até 2030, né, essa agenda. Então, essa agenda de 2030 da ONU é um plano global para a gente atingir os objetivos até 2030. E, obviamente, lá o plano é um mundo melhor para todos os povos e nações. É um objetivo bem interessante, bem, como se diz, vamos dizer utópico não, mas é o ideal de uma busca, né? Foi feita uma Assembleia Geral das Nações Unidas, que ela foi realizada em Nova York em 2015, setembro de 2015, e participou 193 países que são membros desse conselho. Uma coisa bem interessante, né? Porque é uma coisa, ela já está bem globalizada, como a professora falou ali, né? Ela já é a internet ali um estalo, e assim, 193 países são países de relevância, de população, de política, de desenvolvimento. Então, é uma junção, é uma busca constante no melhoramento e dos povos, literalmente. Então, é uma coisa bem profunda e extremamente importante para dar direito para todo mundo.
E nesse... Pode passar o outro slide para mim, fazendo um favor? E nessa assembleia, ela foi estabelecido ali pelo menos 17 objetivos para esse desenvolvimento sustentável. E esses principais pontos que foram levantados, o que nós vamos preservar? Vamos preservar as pessoas, né, o ser humano, o planeta. Vamos priorizar também a prosperidade, porque, né, uma coisa puxa a outra. A pessoa próspera, ela vai proteger o planeta. Uma pessoa próspera, ela vai trabalhar em função das pessoas, trabalhar em função da paz e fazer parcerias entre os países e povos e facilitar o cumprimento dessas metas que foram estabelecidas. Pode passar o próximo slide para mim, fazendo um favor. Então, essas metas, esses principais, eu falei em 17 objetivos, mas foi estabelecido um conjunto de 169 no próximo, por gentileza. Isso. Esse daí, fui passando. Fui falando e não fui passando. Foi estabelecido 169 metas relacionadas. Elas abrangem várias metas. E daí aqui, a gente tem um quadro aqui dos principais objetivos, que esses foram os 17 que eu falei ali. Então, a erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade. Igualdade de gênero. Igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo de produção e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, parcerias e meios de implantação. Então aqui um quadrozinho, só falta um pouquinho, e esse quadrozinho ali, ele demonstra, um projeto perfeito, né? Bem elaborado, bem estruturado, só que a gente tem as dificuldades, não só no nosso país, mas também as dificuldades lá que vem, tudo aquilo que a gente faz em conjunto tem que ser, como se diz, muito bem estruturado e não depende só da gente, né? Então esses objetivos de desenvolvimento sustentável, o objetivo geral, aquilo que a gente falou, é o desenvolvimento social, e ele tem que conciliar meta econômica, social, ambiental, para criar um futuro justo e ecologicamente saudável lá para quem está hoje aqui e para as gerações vindouras, né? E no contexto brasileiro, a OIT tem realizado assim várias ações para promover o trabalho decente e apoiar essa implantação da agenda aqui no Brasil. Vou passar agora para o Renan, ele vai apresentar aqui alguns exemplos das ações da OIT no Brasil. Bom dia a todos, me chamo Renan Ockner e eu tomo a palavra agora para apresentar alguns exemplos das ações da OIT aqui no Brasil, tá bom? O fortalecimento das relações de trabalho. Então a OIT ela apoia essa conversa entre o governo, que pelos seus sindicatos o representam, né? Os empregadores e os trabalhadores, para garantir ações de políticas públicas e também o bem-estar dos trabalhadores, ter essa conversação, né? Porque antigamente não se tinha essa conversa. Eles eram obrigados a seguir só o que os empresários queriam. Hoje, com os sindicatos, eles garantem que há essa conversa, que os trabalhadores consigam ter alguns direitos que antigamente eles não tinham. 2, né, o tópico 2, é o combate do trabalho infantil e o trabalho forçado.
Então a OIT ela também apoia a erradicação desses trabalhos, e aqui eu fiz até um pequeno fluxograma, porque é um loop infinito. Quando a criança ela não tem acesso à escola, acesso ao conhecimento, isso gera um loop infinito que eu vou apresentar para vocês aqui. Então ele começa com o trabalho escravo, com a... Eu não estou conseguindo enxergar aqui, peço desculpas. Mas nesse fluxo aqui, essa criança ela se torna um homem, e esse homem ele não teve condições de poder ter tido um ensino, de ter a possibilidade de ter uma parte econômica melhor, e isso, infelizmente, ele chega com seus 18 anos de idade e ele não teve a oportunidade de ter um estudo e tampouco ter uma faculdade. Então ele não consegue dar uma base para a família, uma base econômica melhor. E isso é um loop infinito que várias crianças no Brasil e no mundo passam nesses tempos, décadas e décadas. A OIT também ela promove a igualdade e o gênero e não a discriminação. Então o que acontece aqui? A OIT ela busca que o homem e a mulher eles sejam iguais em sociedade e também iguais no trabalho, na asseguração de salários e nas mesmas oportunidades. A gente sabe que não só no Brasil, mas também no mundo, a mulher ela passa por essas desigualdades de salário e, enfim. A melhoria nas condições de trabalho. Também a OIT ela contribui nessas normas e políticas que visam garantir condições seguras, saudáveis e dignas. Então, seguras. Tem muitos trabalhadores que têm alguns trabalhos que eles correm riscos de vida. Então a OIT, ela com políticas, elas asseguram esses trabalhadores. Saudáveis. Hoje em dia algumas grandes empresas conseguem propiciar para os seus funcionários uma atividade laboral com personal, jogos para conseguir no meio do trabalho ali desestressar. Algumas empresas também compram cadeiras específicas para dar uma qualidade também na coluna do trabalhador, e algumas outras atividades para dar uma relaxada no trabalhador, né, e tirar um pouco do estresse. E dignas, né? Então, essas políticas que a OIT vem vindo contribuir aqui para o Brasil. O fortalecimento do mercado de trabalho. Então, a OIT também ela auxilia na criação de políticas de emprego e formação de profissionais para a melhoria de oportunidades de emprego e desenvolvimento de habilidades. Então, ela vem para estimular, né, as políticas de emprego no Brasil, para promover um trabalho decente e apoiar os objetivos da Agenda de 2030 no Brasil e todo mundo, né? Agora eu vou passar para a nossa amiga Cléo e ela vai dar continuidade. Agora, vou continuar aqui na parte dos desafios da agenda, indicados no relatório. Renan, eu peço que você passe, tem um gráfico que é esse daí, que eu vou explicar e dar uma olhadinha aqui. Então, os desafios são imensos para a gente poder executar ali trabalho formiguinha, é bem complicado. O principal deles, né, tudo aquilo que envolve projetos sociais, ele tem que estar lá no governo. A gente tem que ter os nossos dirigentes ali envolvidos e tem que estar nas políticas de governo, né? O teto de gastos públicos, né, que a gente tem ali uma coisa inchada, a gente tem ali uma previsão que está limitando ali por 20 anos o crescimento. A despesa do governo é inchada,
acrescida cada ano, ela vai inchando cada vez mais. Isso prejudica imensamente o desenvolvimento do nosso país, tanto na saúde, na educação. E o maior desafio de todos é conter essas crises, né? Porque sejam pandemias, sejam catástrofes naturais ou coisas que acontecem. Então, a meio de tudo isso, a gente tem que chegar no meio termo. E esse gráfico aí foi um estudo, eu olhei bastante e eu fiquei bastante impressionada com o retrocesso, infelizmente, né? A gente tem essa meta desde 2015 e a gente tem até 2030. A gente está em 2024, quer dizer que em 6 anos a gente vai ter que fazer muita coisa para cumprir o mínimo, tentar chegar a uma unha de alguma coisa daquilo que a gente se comprometeu lá a fazer. Nós, né? Porque a gente é o Brasil, né? Então, esse estudo aqui foi um estudo apresentado pela uma instituição, Relatório Luz, de 2021. Ele aponta que o Brasil não apresentou progresso nenhum. Nenhuma das 169 metas dos 17 objetivos que foram acordados lá na agenda. Dessas 169 metas, 54,4% estão em retrocesso, o que é muito grave, né? 16% estão estagnadas. 12,4% elas estão ameaçadas de não ir para frente. E 7% mostraram progressos insuficientes. Esses dados do relatório Luz, eles foram produzidos por sociedade civil. Tá? Ela mostra o grau de interpretação dos objetivos do desenvolvimento sustentável. E esse relatório foi lançado em audiência pública já há algum tempo, então esse é de conhecimento geral aí das pessoas. Então, o que nos remete isso, né? A gente tem o objetivo, tem as condições ali, mas tem muita coisa travando. E esse retrocesso ele é muito grande. E a gente tem um prazo muito curto para poder atingir. E o que a gente pode fazer para contribuir para isso, né? Qual que é a nossa parte, qual que é o nosso papel aí para fazer isso? A ONU também deixou algumas recomendações para que a gente siga, né? Nós, assim, né? A gente fala governo e a gente fazer a nossa parte, mas tem algumas recomendações para que a gente ainda consiga, de uma forma... não vamos ser utópicos aqui, tentar ver que a gente vai tentar atingir essa meta de 2030, porque ela tá longe da nossa realidade, mas pelo menos chegar, se aproximar. Então o Renan vai apontar mais algumas questões aqui em relação a essas recomendações da ONU. Eu vou listar aqui algumas questões que a ONU fez para tentar fazer a melhoria da nossa economia e economia mundial, pois fomos extremamente afetados na pandemia do Covid-19, né? Então, o relatório traz uma série de recomendações para o país sair do quadro da crise, e como revogar a emenda constitucional de 95, que era aquela emenda do teto de gastos, né, que foi implementada inclusive em 2016, tá? Então, com a pandemia, nós precisamos, né, aumentar o teto, pois a gente precisou injetar muito dinheiro na economia para garantir com que as vacinas fossem aplicadas, e isso foi bilhões de dólares, né? Então, infelizmente, a gente precisou estourar esse teto de gastos aí, e o Brasil assumiu, né, o compromisso de não deixar ninguém para trás até 2030, ao assinar a Agenda de 2030 da ONU, que significa que todas as pessoas farão parte do processo de desenvolvimento. Então, foi assinado isso, e como uma política que assinou para garantir que não vamos deixar ninguém para trás até 2030. Então aqui eu fiz um slidezinho, né? Então, uma das recomendações que a ONU e que o Brasil assinou, né? Então, foi revogar o teto de gastos para assegurar e garantir algumas questões para a população, valorizar o SUS e a educação e pesquisas.
que infelizmente, né, 4 anos aí a gente ficou estagnado nessas questões, e agora que a gente está retomando essas questões para valorizar a educação, a pesquisas e o SUS. Socorrer famílias em vulnerabilidade. Então, também assinamos isso e temos tão pouco tempo, como bem dito pela minha amiga Cleo, né, que a gente precisa agora dar um gás aí para conseguir garantir com que as famílias em estados de vulnerabilidade consigam sair e ter um ano profícuo. Restituir a Conselho e outros espaços de controle social, combater a discriminação, que também é uma luta diária, né, e a gente vê, infelizmente, acontecendo bastante, mas eu acho que juntos somos mais fortes e juntos iremos conseguir combater isso aí. Reverter a flexibilização das partes de posse de armas. Também é uma luta, né, que a gente juntos vai conseguir com que a gente possa fazer essa reversão. Buscar alternativas ao encarceramento dos jovens, desculpa. Isso é políticas públicas, né? Então, mas juntos com a voz do povo, a gente vai conseguir também outras alternativas, que a gente sabe que é a educação, né? O jovem, ele não tem que estar na rua e nem tão pouco trabalhando, mas se estudando. Então, com políticas públicas, junto com a OIT, a gente vai conseguir, e a ONU, né, a gente vai conseguir dar uma base melhor para os nossos jovens, com que eles estudem e saiam das ruas, e também do crime, né, e assim por diante. E reforçar a lei do acesso à informação, né. E aqui eu venho para um breve resumo de tudo que falamos aqui agora e falamos nas apresentações anteriores que os nossos amigos o fizeram, né? Então, a globalização e o trabalho decente, né? A gente passa aqui por um mercado de trabalho trazendo mudanças e reformas como pessoas que competem, são remuneradas, garantir um trabalho decente. Então, a gente sabe que nesse mundo globalizado, poucos têm um trabalho decente, né? Poucos conseguem ter uma remuneração certa e fixa, poucos conseguem ter acessos, enfim. As ações da OIT no Brasil, né? A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, tem desenvolvido ações no Brasil para promover condições de trabalho justas, abordando questões como direitos dos trabalhadores, igualdade de gênero, como conversamos anteriormente, né, a igualdade de gênero, a mulher e o homem, né, tendo o mesmo salário e as mesmas oportunidades. Combate ao trabalho infantil, também abordamos aqui, melhorias nas condições de trabalho. Então, o trabalhador trabalhar com dignidade, também trabalhar com condições laborais e para também não ter estresse, enfim, e poder produzir mais. Agenda de 2030 na ONU, né? Então a ONU ela vem junto com a OIT, né, implementar um plano de ação para o desenvolvimento sustentável, composto por 17 objetivos de desenvolvimento sustentáveis, que visam erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir prosperidade para todos até 2030. Então é uma agenda super curta, temos que acelerar e não podemos depender só do governo. Acho que também nós, como seres humanos e vivemos no mesmo país, temos que nos unir para que nós possamos garantir a erradicação de tudo que foi proposto aqui até 2030, incluindo metas relacionadas ao trabalho digno e ao crescimento econômico e sustentável. A bibliografia que utilizamos para nos basearmos nos slides. E eu e a minha amiga Cleusi agradecemos a oportunidade de ter apresentado e poder contribuir com um pouco mais de conhecimento referente a essas questões. Um ótimo sábado a todos. Obrigado. Eu só gostaria que você deixasse ali o quadro dos 17
17 objetivos da ONU, né, da Agenda 2030. A pedidos da doutora desembargadora Marlene, eu retornarei aqui com os quadros. Isso. Desculpa, Obrigada. vou passar a palavra para ela. Gente, muito bom, parabéns. Então dá para a gente uma visão assim bastante ampla, né, tanto do processo de globalização e como que o mundo vive hoje esse processo de globalização até a partir dessa agenda, que é realmente uma agenda ambiciosa, né? Eu não diria assim utópica nesse sentido das utopias que não se realizam, mas é uma utopia possível, né? É uma utopia possível e realmente ambicioso. O projeto da Agenda 2030, né, foi firmado pelos países em 2015 e o Brasil ali ele assume esse compromisso de cooperar com os demais países membros da ONU nessa intenção primária que é a de tentar assegurar uma prosperidade mais igual, né, entre os povos do mundo e também, e o que seria mais fundamental, a paz no planeta. Neste momento da história da humanidade, né, esse compromisso foi firmado lá em 2015, hoje a gente em 2023 vê, no mínimo, esse objetivo da paz profundamente ameaçado, né, com o que nós estamos acompanhando, estarrecidos aqui, não apenas por guerras locais, muitas vezes guerras civis, mas também guerras como a invasão, né, da Ucrânia. Hoje, essa disputa aqui entre o Estado de Israel e o Hamas, né, que lamentavelmente, né, a partir de atitudes bárbaras do Hamas, né, feriu profundamente o povo judeu, mas que está tendo, né, uma reação, está sendo reconhecida por analistas internacionais como uma reação desproporcional, na medida em que os civis, que não tem a ver com o comando desse grupo político, né, que atua na faixa de Gaza, né, essa população civil não depende dela as decisões, mas é ela que está sendo massacrada, né? Milhares de pessoas já foram massacradas, inclusive crianças, né? O que criança tem a ver com as decisões políticas, né? Então, assim, a gente assiste estarrecido isso, ninguém é a favor de atos bárbaros, pelo contrário, o Hamas deveria ser mesmo combatido, mas com talvez atitudes mais inteligentes, né, de localização desses grupos e não expondo a população como está acontecendo. Então a gente assiste estarrecido esse retrocesso mesmo mundial no objetivo de obter a paz, né? Erradicação da pobreza, fome zero, o mundo passa fome hoje, olha quantas campanhas, né? Claro que essa fome também é provocada no mundo a partir de eventos até naturais, né? Ciclones, chuvas, enchentes, e isso pode ser que não dependa tanto de condutas humanas, e a fome vem e deve ser também nesse momento combatida, mas não só por essas razões, a fome por várias outras razões, por pobreza mesmo, e daí a importância da erradicação da pobreza, né? Saúde e bem-estar, educação de qualidade, água potável, né? A água, o direito à água, né? Direito ao alimento e direito à água, que é um direito básico. Talvez os nossos antepassados jamais imaginassem que um dia a gente ia comprar água, né? Gente, água do poço, água do rio, água, né? Como imaginar que um dia a gente teria que ter condições financeiras para suprir uma necessidade vital humana que é o líquido, né? Então, assim, o mundo se transforma e a gente tem que caminhar nesse sentido para garantir às pessoas, né, também esse acesso. Então, energia limpa, que é um objetivo também bastante ambicioso, né, de nós
abolirmos todas as formas de energia que, se por um lado contribuem para o progresso e para o desenvolvimento, para o outro contribuem também para a degradação do próprio planeta e da própria vida presente e futura no planeta, né? E esse 8º aqui, objetivo, que é o que nos interessa mais especificamente, que é o objetivo do trabalho decente. Veja, e aqui a gente vê a agenda da OIT, aqui dentro desse objetivo. Então, isso fica muito claro no objetivo 8, né? Agenda do trabalho decente e do crescimento econômico. As duas coisas andam juntas, né? Não pode haver apenas crescimento econômico em detrimento do trabalho humano. E também, evidentemente, que não pode haver uma preocupação apenas com o trabalho humano sem pensar no desenvolvimento econômico. Nesse sentido, a Constituição Federal Brasileira, ela coloca em linha, em par de igualdade ali, a proteção do trabalho. A proteção é a valorização social do trabalho e também a proteção da livre iniciativa e do crescimento econômico, né? Então, a nossa Constituição, embora seja bem anterior aqui à Agenda 2030, ela já faz esse alinhamento aqui de ter essa preocupação com o crescimento econômico, mas também com o trabalho humano, né? Porque não há crescimento econômico, pelo menos enquanto o ser humano contribuir com o progresso da humanidade, né? Quando só máquinas passarem a contribuir, talvez a gente não discuta mais isso. Mas enquanto o ser humano contribuir com o crescimento econômico, ele tem que ser, sim, objeto de grande preocupação, né? Inovação, indústria, erradicação das desigualdades, que é uma agenda também muito própria, vocês abordaram aqui, a agenda da eliminação de todas as formas de discriminação, que está também na Agenda 2030, na Agenda do Trabalho Decente da ONU. Enfim, vida na água, ação contra a mudança global do clima, né, uma preocupação enorme, né, com a própria sobrevivência humana dentro desse planeta que é finito e que está perdendo os seus recursos naturais, né? Então, essa é a grande agenda ambiciosa da ONU, Agenda 2030, e as ações da Organização Internacional do Trabalho no mundo e também aqui no Brasil, como vocês abordaram, vai nessa linha, né? Ela aborda vários pontos aqui dessa Agenda 2030, trabalha afinada, enfim, com a Agenda 2030. Agora, o que chama atenção na exposição de vocês são os desafios, né? E a OIT no Brasil enfrenta uma série de desafios, né? E o que chama muito a nossa atenção a partir do relatório apresentado, foi a constatação de retrocesso de mais da metade das metas, né? Realmente isso é lamentável. Nós deveríamos estar caminhando no sentido de chegar em 2030 com todas essas metas cumpridas, né? Ainda que fosse um pouquinho todo ano, né? Parcialmente, em algum ponto, mas 54% de retrocesso em relação ao cumprimento dessas metas. Gente, isso é um sinal de alarme. É um sinal de alarme nacional, né? Tinha que estar sendo falado pela imprensa, por todos os setores. Quando eu estava vendo sobre a água, assim, foi bem alarmante o retrocesso ali na água. Uma reportagem que eu estava vendo, foi assim, a gente precisa de água boa. Água boa. Água para beber. Sim, água que ofereça condições de suprir as necessidades, né? Então, 54% de retrocesso em relação às metas, 16% estagnada, 12% ameaçada já, não sei exatamente quais delas aqui, mas certamente o relatório detalha, né? Seria até um ponto interessante para vocês analisarem depois, né? E o progresso que houve, né? 7% de progresso e ainda assim insuficiente. Então, realmente é um alarme, né? É um alarme, tem que se fazer alguma coisa, quem sabe as instituições públicas, privadas, educacionais, possam fazer algum trabalho nesse sentido de
levantar, né, de promover, porque isso é uma busca, né, de melhor vida, busca de prosperidade mais igual no mundo e busca de paz no planeta, né? E o Brasil, então, assumiu esse compromisso de cooperar nessa tarefa, né, até 2030, né? E essa primeira recomendação de que vocês falaram, ela já foi, né, de certa forma, cumprida, que é a revogação do teto de gastos. E isso nós sentimos muito no setor público, né? Os tribunais passaram, por exemplo, só no caso dos tribunais, né, da Justiça Federal, enfim, passamos anos com servidores que se aposentavam, né, e levas de servidores se aposentando e nenhuma contratação, nenhum concurso público para contratar, e os que remanesciam tinham que assumir, e como assumimos, né, tarefas daqueles, todos os outros que acabaram saindo, porque o teto de gastos realmente não permitia contratação. Claro que teve o objetivo de conter processo inflacionário, né, uma série de objetivos, mas o custo disso foi muito alto, especialmente para o setor público. E o setor privado também sentiu, porque o setor público também injeta recursos no setor privado. Então, realmente foi uma coisa muito drástica, desproporcional, talvez, ao que precisava para dar um equilíbrio aí nas contas públicas, né? Mas hoje já está em fase aqui de mudança, de implementação de mudança, e quem sabe isso possa dar um equilíbrio, né? Eu não sei se você queria a palavra, eu já te passo. Só queria concluir aqui, eu já vou te passar a palavra. Então é isso, gente. Vocês trouxeram aspectos aqui muito importantes. Esse relatório realmente foi impactante, né, para a gente conhecer essa realidade. E eu desafio, né, sinceramente, a todos vocês que são aí, estão estudando, são o futuro aí, né, do mundo jurídico, vamos pensar em alguma coisa, pensar o que a gente pode fazer para isso, né? Nós somos poucos aqui dentro, quem está acompanhando, mas, de repente, uma ideia, uma luz aí pode, né, fazer com que a gente possa ajudar a contribuir para alterar esse quadro. Então, Francisco, pode falar. Só complementando, professor, que o Brasil ele se prontificou a atingir várias metas aí dentro da ODS, mas ele já se pronunciou que ele não vai conseguir atingir nem 20% do que ele se pronunciou. E com relação à água, se a senhora analisar, o Brasil está muito atrasado. Apesar de nós termos o maior lençol freático do mundo, tá? A nossa Constituição está atrasada, inclusive voltado para a Constituição do Equador, que tem um capítulo inteiro voltado para a água, o da Colômbia, o da Itália. Então você analisa bem o nosso atraso. E lembrando que o Brasil é o 8º país no mundo em matéria de analfabetos, perdendo inclusive proporcional ao país do Congo. Para você ver como nós temos um atraso, entendeu? Ao mesmo tempo que a gente tem uma potência de recursos, de tudo, na verdade nós temos um atraso por má administração. Pois é lamentável, né? Lamentável, mas eu penso que a gente não pode esmorecer, né, diante dessa realidade, pelo contrário, né? Que esses problemas nos tornem mais fortes, né? Que esses problemas contribuam também com ações que nós podemos fazer, ou no mínimo com ideias, né, se efetivamente não pudermos agir, né? Então, agradeço o grupo, parabéns também, acho que todos vocês foram ótimos aqui em trazer as várias dimensões desses temas, né, da agenda do trabalho decente da OIT, e acho que podemos, né, quem sabe aí, vamos pensar aqui, né, se for possível repetir essa experiência aí nos anos seguintes, da gente ficar discutindo, né, esses temas que são tão importantes para o mundo acadêmico, né? O nosso tema aqui é trabalho decente e os objetivos estratégicos da OIT. A pesquisa que eu fiz, que apresentei a defesa perante a UNB, a defesa de mestrado, eu pesquisei o trabalho decente nas decisões do TST, ou seja, quais as decisões do TST que tinham como fundamento, né, normas internacionais, né? A tradução é mais ou menos essa.
E eu sempre gosto de começar a falar sobre os temas, falando um pouco da nossa realidade, né? É o que eu chamo meio que um retrato do Brasil, né? E nesse retrato do Brasil, nós tivemos, nos últimos tempos, o retorno do Brasil ao mapa da fome da ONU. Já está sendo trabalhadas políticas públicas para que essa situação seja revestida. São milhões de pessoas, de brasileiros e brasileiras em situação de insegurança alimentar, né, num país tão rico. O aumento da violência doméstica, o que aconteceu durante a pandemia, agravou bastante, e o agravamento do desemprego, né, que agora é que os índices estão começando a melhorar com esse crescimento, ainda que insuficiente e ainda baixo, esse crescimento econômico que nós temos experimentado bem nos últimos tempos. Trabalho análogo ao trabalho escravo, isso é uma questão que não era para a gente estar lidando com isso mais, né, em pleno século XXI. Ontem mesmo teve uma notícia aqui em Goiás, 70 trabalhadores foram resgatados em situação análoga à situação de trabalho escravo pelo Ministério Público. Aumento da exploração de trabalho infantil. Essa questão do endividamento que está sendo enfrentado, mas existe, né? E a nossa taxa de informalidade. Quando a gente fala taxa de informalidade, a gente ouve muito isso, né? Esse é um levantamento do IBGE, feito agora em julho de 2023. Nós temos um grande desafio no Brasil, que é encontrar... Isso não é só do Brasil, a OIT também abraça como desafio, né, no âmbito dos 187 países do mundo que são membros da Organização Internacional do Trabalho, que é a questão de encontrar uma forma de abrigar com proteção social, segurança no trabalho, proteção previdenciária, todos os trabalhadores e as trabalhadoras, né? Porque não é todo trabalhador e toda trabalhadora que trabalha em regime da CLT, ou seja, nós temos trabalhadores informais, com a reforma trabalhista aumentou bastante o número de contratos precários, contrato intermitente, contrato autônomo, e nós temos o desafio de encontrar uma forma de abrigar, né, o trabalho de plataformas. Se vocês não tiverem visto ainda, mas o IBGE publicou a questão de umas 3 semanas atrás, dados sobre o trabalho de plataforma, né, trabalho de aplicativo, de entregadores, de motoristas e o teletrabalho. Mas dessa pesquisa, o que interessa mais para a gente é a gente saber, né, o número de trabalhadores, que é um número muito alto, que trabalha em plataformas e sem qualquer tipo de inclusão social e de proteção. E aqui eu trago a questão da reforma trabalhista, né, que deixa eu centralizar um pouco mais aqui. O que a gente considera de medidas precarizantes? A reforma trabalhista, a precarização do emprego e a desestabilização das entidades sindicais. Esse também é um assunto que vocês, com certeza, já se depararam com ele, porque a OIT ela é o único organismo do mundo que é organizada em sistema que eles chamam de sistema tripartite, que ela atua junto, inclusive nas suas decisões, deliberações, vota o governo de cada país membro, vota os representantes de trabalhadores e os representantes de empregador, que é o que a gente chama de sistema tripartite. E, com isso, com essa desestabilização das entidades sindicais que veio com a reforma trabalhista, né, houve um prejuízo muito grande, não só para os trabalhadores, né, também para as micro e pequenas empresas,
que são quem no Brasil oferece mais de 50% de todos os empregos. Então, é uma questão assim para a gente refletir. E o trabalho decente, né, que é o que mais interessa para vocês, eu estava fazendo, era um panorama. Trabalho decente, só para introduzir, é o mesmo trabalho digno de que trata a Constituição Federal de 88. Porque a Constituição Federal Cidadã de 88, ela trouxe para o texto escrito da Constituição, não é só um princípio, ela trouxe para o texto inscrito, né, a dignidade, a valorização do trabalho e a dignidade da pessoa humana trabalhadora. E a agenda do trabalho decente da OIT é a mesma, é o mesmo princípio, é a mesma defesa. Trabalho decente, trabalho digno, é a mesma coisa. Definido pela OIT, ele inclui elementos que são integrados à proteção social, né? Protegendo a liberdade, a remuneração e a segurança no trabalho. Tanto a OIT protege a segurança no trabalho, que em 2022 ela incluiu as convenções internacionais de saúde e segurança, 155 e 187, ela incluiu entre as convenções fundamentais. E é importante porque as convenções fundamentais da OIT, elas são de cumprimento obrigatório dos Estados-membros, independente se ela tenha sido ou não ratificada pelos Estados-membros, por aquele Estado-membro. Tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que é um documento que é muito atual, né, e muito importante na atualidade também. A aprovação da Declaração de Princípios, essa Declaração de Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho de 98, ela é muito importante. E ela foi agora acrescida das convenções de saúde e segurança, né? Então, ela sofreu ela teve esse acréscimo, né? E essa declaração de 98 da OIT, ela é um marco, porque até essa declaração, a OIT, as ações da OIT, as convenções da OIT, o número de 190, né? A 190 foi a última, que é a de proteção contra a violência no trabalho. Essas convenções, até então, até a declaração de 98, essas convenções eram muito direcionadas à proteção do emprego, meio que limitada a quem tem um emprego. Para a nossa realidade do Brasil, é como se fosse para quem tem um emprego seletista. A partir da declaração de 98, a OIT ela alarga a sua abrangência e passa as suas ações, os seus documentos, as suas declarações, as convenções, elas passam a ter uma abrangência para a pessoa humana trabalhadora. Isso a gente vê muito claramente na convenção 189, que é do trabalho doméstico, na 190, nas convenções que foram aprovadas depois da declaração de 98. Aqui, se o slide não estiver centralizado, vocês podem me avisar, tá? Aqui eu nem vou ler, vou deixar um pouco aí para vocês, o conceito de trabalho digno que eu trago no meu livro. Eu já falei para a minha secretária, falei, não é de bom senso eu fazer uma palestra e colocar uma citação minha, né? Mas eu acho que ela ainda não encontrou uma outra para colocar aí, mas eu já pedi para ela, né? Então, esse é um trecho do meu livro sobre o conceito de trabalho digno, né? E seguindo, o trabalho decente como marco civilizatório,
né, Organização Internacional do Trabalho. Então, vem aí, nesse marco civilizatório, a Declaração de Princípios de 1988. Quando vocês forem pesquisar a Convenção de 98, procura as publicações que tenham sido acrescidas das convenções sobre saúde, que foi a partir de 2022, a partir da Conferência Internacional de 2022. Em 1999, foi, por um pronunciamento do diretor-geral da OIT, foi lançada a Agenda do Trabalho Decente, né? Então, os estudiosos, pesquisadores, eles consideram um avanço civilizatório, considerando isso aí um pouco para fazer face à globalização e ao neoliberalismo. E o Brasil adotou a agenda, e nós chamamos a Agenda Brasileira do Trabalho Decente. A OIT lançou em 1999, em 2 de junho de 2003, o programa foi adotado pelo Brasil. Em 2006 foi o lançamento oficial da Agenda do Trabalho Decente. Aí, pulando um pouco aqui, 2023, o programa Brasil OIT de Cooperação, Justiça Social para o Sul Global, foi um termo assinado pelo presidente do TSE, ministro Lélio Bentes Correia, na última conferência da OIT em Genebra, nesse ano de 2023. Foi assinado também um memorando de entendimento entre a OIT, o TST e a ENAMAT, que é a Escola Nacional da Magistratura do Trabalho, e o lançamento da Política Judiciária Nacional do Trabalho Decente, que foi lançado num evento do TST que aconteceu nos dias 1º e 2 de agosto desse ano. Então, são questões importantes, né, dentro da política da Agenda do Trabalho Decente. Na jurisprudência do TST, e aí é importante frisar para vocês que a existência do Tribunal Superior do Trabalho, ela se justifica por um fator muito importante, que é a uniformização da jurisprudência no Brasil. O TST, ele tem, a Justiça do Trabalho no Brasil tem 24 tribunais regionais, que abrange todas as regiões do Brasil, né, todas as 5 regiões, e o Tribunal Superior do Trabalho, cabe ao Tribunal Superior do Trabalho uniformizar a jurisprudência nacional. E falar na CLT, nós temos que lembrar que esse ano é o ano, né, professora Marlene, professora Ana, que nós comemoramos os 80 anos da consolidação das leis do trabalho. É um marco muito importante, né, e os 35 anos da Constituição Federal Cidadã de 1988, que é considerada uma das legislações nacionais mais avançadas do mundo. Legislação, uma das constituições mais avançadas do mundo. E a Constituição Federal de 88, ela reafirmou o papel democrático, inclusive, da Justiça do Trabalho no sistema institucional de justiça brasileiro. E foi reforçado isso na emenda 45 de 2024, que ampliou a competência da Justiça do Trabalho. Eu acredito, professora Marlene, que nós vamos ter que recorrer a organismos internacionais para que seja mantida a nossa competência assegurada na Constituição Federal. Essa é uma outra discussão, né, que nós estamos tendo a nossa competência reduzida pelo Supremo Tribunal Federal, não por todos, né, porque não são decisões do colegiado ainda, né, mas ontem eu dizia isso na minha fala lá para a magistratura baiana, que eu acredito que a nossa solução vai ser a busca da proteção de um organismo internacional, né? Uma vez que nós estamos tratando com a mais alta corte do Brasil, né? E que não está jurisdicionada a nenhum outro
a nenhum outro organismo nacional, né? Mas isso é uma outra vertente aqui da exposição. O papel do TST na interpretação e aplicação do direito, na conformidade com o Estado Democrático de Direito. O ministro Godinho e a professora Gabriela Neves Delgado, a professora Gabriela é advogada, jurista, professora da UNB, ela foi minha orientadora no mestrado, e aqui é um pouco sintetizando o que o Brasil vivenciou nos últimos anos, né? O esvaziamento do Estado Democrático de Direito e das diretrizes do constitucionalismo humanista e social, né? Reinaugurado ou inaugurado com a Constituição de 88. E essa é uma questão que está acontecendo com muita frequência, tá? E esses riscos e reflexos da reforma trabalhista para o trabalho decente. A reforma trabalhista também foi uma ameaça para o trabalho digno, para o trabalho decente. E aí eu não preciso fazer a leitura, mas trago aí artigo 1º, inciso 3 da Constituição, que é assegurando a dignidade da pessoa humana. No artigo 7º, o estabelecimento dos direitos dos trabalhadores, né, em todos os seus incisos e parágrafos. E além daqueles que estão enumerados, a Constituição ainda estabelece por escrito outros que visem a melhoria de sua condição social. Quer dizer, não são só aqueles, né? Outros que visem a melhoria. E a precarização aí, que eu já falei, mas que a gente continua lembrando, né? E, como eu disse que gostaria que vocês participassem, né? Senão eu fico falando aqui um tempão, fica cansativo para vocês. Eu trago agora umas reflexões que eu chamo de reflexões finais. A importância dos direitos humanos trabalhistas na concretização do sistema de justiça, à luz do valor da justiça social. A OIT ela tem a justiça social como seu objetivo desde 1919, quando ela foi criada. A dignidade da pessoa humana, a perspectiva do trabalho digno. Nós precisamos, no Brasil, criar empregos, e isso é uma meta da OIT também no mundo inteiro, tanto é que a OIT agora tem linhas de atuação de defesa das micro e pequenas empresas, porque não é só no Brasil que as micro e pequenas empresas oferecem a maioria dos empregos, né? E a dignidade da pessoa humana como indutora do avanço das conquistas sociais, trabalhistas, previdenciárias, reconhecimento da dignidade da pessoa humana, que é indispensável para o Estado democrático de direito, e a justiça do trabalho, que agora nós podemos chamar formalmente de justiça social, né? O TST foi denominado o Tribunal da Justiça Social, agora no mandato do ministro Emanuel Pereira. E a justiça do trabalho, na condição de justiça social brasileira, ela tem o papel de assegurar os direitos humanos trabalhistas, garantindo o trabalho decente e a dignidade da pessoa humana. Quando eu advogava, eu advoguei durante 30 anos aqui em Goiânia, na Justiça do Trabalho, eu, às vezes, ouvia alguém dizer assim, a Justiça do Trabalho protege os trabalhadores. Não, a Justiça do Trabalho não protege os trabalhadores. A Justiça do Trabalho, ela instrumentaliza o direito do trabalho, que é um direito social, né? A razão de ser do direito do trabalho é esse protecionismo para dar um maior equilíbrio na relação capital-trabalho. E aqui eu trago uma fala da ministra Rosa Weber, que eu aproveito para fazer uma homenagem para a ministra Rosa Weber, que presidiu o Supremo Tribunal Federal num dos momentos mais difíceis da história do Brasil, depois da promulgação da Constituição, né, que foram os ataques à democracia, e ela foi de uma firmeza muito grande.
Para nós da magistratura também é um orgulho, porque ela foi a primeira magistrada, né, a assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal. A previsão que tem agora é que a possibilidade de, na forma como o Supremo está composto, a possibilidade de uma mulher da magistratura voltar a presidir o Supremo é daqui a 100 anos. Então, eu sempre que tenho oportunidade, gosto de fazer homenagem para a ministra Rosa. Então, fica aí essa reflexão, né, que ela falou na sua posse. Esse slide está com um erro material. Depois que a gente descobriu, vocês que ingressaram no curso de Direito, depois que a gente descobriu essa fala, erro material, ninguém erra mais, viu, professora Marlene? Tudo é erro material. Mas a posse dela foi 12 de 9 de 20, não foi 12 de 9 de 23, não, viu? A posse dela foi 12 de 9 de 1922, de 2022, eu creio. Ela ficou... 2021, né? Porque ela ficou os 2 anos, 2021. Depois eu vou corrigir esse erro material. E eu trago agora, para finalizar de verdade, uma frase que eu achei muito importante do diretor-geral da OIT, o diretor-geral Gilbert Ombu. Ele esteve visita no Tribunal Superior do Trabalho nesse ano de 2023, e durante a sessão da Conferência Internacional em 2023, em junho de 2023, ele fez uma fala sobre a importância da justiça social, dos direitos sociais, das ações pela empregabilidade, pela valorização da pessoa humana, do trabalho decente. E ele disse, olha, esse é o momento em que ninguém deve enterrar a cabeça na areia quando se trata de enfrentar os desafios que abalam o mundo do trabalho. O que é que ele quis dizer com esse enterrar a cabeça na areia? Ninguém pode se omitir. Então, desde a maior autoridade, desde o presidente da República, até o cidadão que tenha uma função que ele possa não considerar a mais elevada, mas é um dever de cidadania. Nós, cidadãos e cidadãs, nós não podemos omitir. Eu e a desembargadora Marlene, como nós compomos a magistratura, nós não podemos nos imiscuir em políticas, né? Não podemos participar de atos políticos, mas nós podemos, sim, exercer a cidadania e podemos, sim, trabalhar no sentido de fazer opções políticas que sejam pessoas comprometidas com a sociedade, com o povo, com a inclusão, com os direitos sociais, com os direitos das mulheres, com a igualdade de gênero, com a igualdade de raça. E o Brasil, como é um dos países mais desiguais do mundo, né, nós temos situações de vulnerabilidades, muitas situações de vulnerabilidades, e ninguém de nós podemos emitir, e como é a política que guia a nossa vida, nós precisamos também adquirir conscientização política, né? Embora na magistratura nós não possamos praticar a política, mas é muito importante que nós tenhamos essa conscientização política para eleger, tanto em nível municipal, quanto em nível estadual, quanto em nível federal, pessoas que sejam comprometidas com a inclusão e com as causas que nós defendemos. E a gente fala minorias, mas não são minorias, né? A inclusão no Brasil hoje, e praticamente em todos os países do mundo, é uma inclusão de maioria, né? A maioria está excluída na invisibilidade, né? Isso é muito importante. Essas ações da OIT são muito importantes. Eu quero parabenizar vocês aí pela oficina, a professora Marlene, a professora Ana, e todos vocês, a faculdade, todos vocês que estão participando, como eu disse, em pleno sábado, né?